Mas agora a gente fala de uma história de superação. E eu já estou aqui com ela, Aline Girão, que é a nossa entrevistada de hoje do nosso quadro Entrevista. Isso porque ela tem uma história muito bacana para mostrar para a gente, na verdade, para contar a partir do seu mais novo livro lançado, Crescimento Além da Dor, uma história pessoal, né? Isso, bem-vinda ao nosso programa, o Papo Literário, Aline. Prazer é meu. Obrigada, Soraya, pela oportunidade de poder contar um pouco da minha história, né? O meu propósito é impactar pessoas, principalmente mulheres, mães, que têm passado por tantos desafios, vida fora. Aline, então já vou pedir para você começar contando para a gente, né, que história de dor é essa? Nos spoilers eu vou dizer que a gente, né, eu já li um pouquinho antes, falando sobre a sua filha, um momento bem delicado da vida, adolescência, mas também que envolve depressão, um assunto bem atual, muitos adolescentes jovens, né, passando por esse problema de saúde mental. Mas além disso, a questão do envolvimento com drogas. E aí, queria que você contasse pra gente um pouco dessa história. Olha, são muitos episódios, por isso que eu falo, tem que ler o livro. Mas, assim, hoje eu posso estar contando essa história de forma breve e, ao mesmo tempo, cheia de força. Mas nem sempre eu estive assim. Tanto que no livro, você dá uma olhada aqui, eu tenho uma capa de um livro, eu olhando para frente, com olhar firme, um olhar seguro, mas ao redor dele tem umas rachaduras, tem umas cicatrizes, né? E eu considero que foram as cicatrizes que me envolveram durante esse processo que eu passei de tamanha dor. Eu vou contar um pouco o que aconteceu, mas, conforme eu falei, foram uma série de episódios que adentraram outros. Quando a minha filha tinha 14 anos, ela perdeu o melhor amigo dela. Infelizmente, é um dado real, existe muita criança, muita adolescente com questão de ansiedade, né, depressão, e os dados são alarmantes. Então, infelizmente, o melhor amigo dela no período, ele veio a óbito, né? Ele, enfim, cometeu suicídio. E daí, dói até de falar que eu penso na mãe, mas aí abriu uma lacuna no coração dela. Ela começou a apresentar comportamentos bem depressivos, começou a se isolar, o comportamento dela mudou drasticamente, por isso que eu acho que vale a pena os pais se atentarem, mudanças radicais de comportamento. Então ela se isolava muito, e daí a gente começou a perceber aquele padrão, né, totalmente diferente do que ela apresentava. Daí ela começou a usar muito moletom, muitos adolescentes usam, muitas crianças, e eu comecei a observar e tudo, e daí a gente começou a perceber os cortes nos braços, né, e eu fiquei extremamente abalada, porque assim, até então tudo era novo para mim. E como eu trabalho há muito tempo numa empresa de saúde, uma multinacional que também trabalha com a área de saúde mental, eu já conhecia o outro lado também da face da depressão. Então eu via muito falar dessas questões de automutilação e tudo. E daí claramente eu vou procurar ajuda, porque até então, antes da Covid-19, as pessoas não se atentavam muito para a questão mental, né? O boom aconteceu pós-pandemia. Então, antes eu cheguei a ouvir de pessoas próximas, quando eu procurei ajuda psiquiátrica, inclusive, falou assim, você tá louca levar a menina para um psiquiatra? Isso é coisa de louco, né? Então, eu procurei logo ajuda terapêutica e psiquiátrica para minha filha, e eu lembro que no período eu fui muito criticada. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha muita opção, porque quando eu procurei ajuda psiquiátrica, a médica, eu lembro claramente que ela chegou para mim e falou assim, você sabe que o diagnóstico da sua filha, ela está com uma depressão grave. E eu não sei se você ouviu falar, ela está com ideação suicida. Então, aquilo para mim foi terrível. Então, eu lembro claramente, por isso que eu vou chegar aqui no ponto da fé. Eu olhei para aquela mesa, olhei para a médica, eu absorvi, obviamente, né, o diagnóstico, não subestimei.
Eu falei assim, doutora, eu tô aqui para isso, para a gente fazer tudo que for possível, humanamente falando, mas, doutora, eu tenho algo para falar. A minha filha, ela não vai virar estatística. Eu falei. E eu lembro que eu, emocionada, eu falei, ela tem uma mãe, ela tem um exército que ora por ela. E eu não vou perder minha filha para o suicídio. Lembro disso. E foi um período muito, como eu te falei, foram 14 anos, aí depois ela começou a apresentar esses comportamentos, passou por bullying na escola. E eu lembro claramente, a minha mãe está aqui do meu lado, a minha mãe chegou para mim e falou assim, filha, eu tive um sonho, que era um sonho de umas tempestades, assim, na nossa vida. E, filha, mas a gente vai vencer essa tempestade. Eu lembro claramente que a minha mãe falou isso para mim. E daí, falam que um abismo chama outro abismo, né? Então, ela já não estava bem, ela começou a fazer esse tratamento e, como eu falei, as pessoas não entendiam, então eu fui muito julgada porque eu procurei ajuda para minha filha. Inclusive, o médico orientou que ela fosse internada porque ela estava, né, mandando cartas, avisos que ia... Então, eu tive que internar minha filha, então fui muito criticada. Então, além do sofrimento com ela, eu tinha que enfrentar as críticas. Foi muito difícil. E nesse processo todo, depois ela passou a se envolver com drogas. Então, ela já não estava bem psicologicamente, então ela estava fragilizada, ela estava vulnerável. E daí ela começou a procurar pertencimento. E ela foi procurar esse pertencimento nas redes sociais. E daí, antes, eu creio que eu não sei se você é da mesma geração que eu, não precisa falar a idade, né? Mas a gente brincava na rua, os nossos amigos eram os amigos da rua, os filhos dos vizinhos, os primos. E hoje ia para a calçada, né? A mãe, bora, vamos para dentro, né, de casa. E hoje, infelizmente, esses jovens, as crianças, inclusive, eu estava acompanhando os dados, porque eu tenho um filho mais novo, então, tudo na internet. Então, ela começou a fazer amizades, e daí ela se envolveu com traficantes, tá? Então, a minha filha passou, sim, ela se envolveu com pessoas ligadas ao mundo das drogas. E eu olhava assim para aquilo tudo, e no livro mesmo eu abordo que tiveram momentos, sim, assim como um filho volta para o pai e às vezes fala, eu não estou bem, eu não quero isso. Eu questionei a Deus como Jó, falei, Senhor, onde tu estás, Senhor? A minha filha, tá? Eu estou perdendo a minha filha. Praticamente a minha filha estava morrendo, né? E muitas pessoas falavam, você sabe, depois que se meteu com isso, já era, né? Então... Só que eu nunca deixei de acreditar. Até porque eu tinha um coral. Eu escolhi pessoas para estar do meu lado. Quando eu ouvia vozes de críticos, eu falei, não, esse aqui não é mais para ficar ao meu lado, eu preciso de esperança. É o que a gente diz, né? Você tem que se fortalecer de coisas boas. O negativo você já está vivendo, já estava, né? Que é passado. Mas você precisa ter pessoas que lhe inspirem, que ajudem, que dêem um apoio. Sim, e eu fiz essa escolha, assim, eu tive muita sabedoria e eu escolhi essas pessoas para estarem do meu lado, para orarem comigo. E quando eu não conseguia orar, tinha alguém que orava por mim, que são os anjos, né? Anjos em forma de pessoas. Eu falo muito sobre isso, a importância das conexões, é um capítulo que eu abordo aqui também. E daí foram 6 longos anos. No começo, até então, eu conseguia segurá-la porque ela era menor. Então, eu tinha um certo poder, mas depois que ela fez 18 anos, eu não tinha mais o que fazer. Eu lembro que uma promotora, uma querida, a doutora Ana Cláudia, ela me acompanhava. Eu lembro que ela ficou maior, Aline, eu não tenho mais o que fazer nada, agora ela é maior. Então, eu falei, então agora Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Era joelho no chão, muita lágrima. Eu até costumo falar, até para a mamãe, acho que a gente juntou baldes de lágrimas, né, mãe? E foi isso. Foram drogas, aí depois eu desconheci a minha filha, ela era aquela princesa, aquela menina, né, estudiosíssima. Nesse período ela largou 3 cursos universitários.
Ela não ia, não tinha força para ir, ela só queria se entorpecer, né, daquele mundo, daquela sensação que ela buscava, né, o que a droga causava nela. E chegou um ponto que eu sofri tanto, e ela ficou cega a um ponto que parecia que ela me odiava. E ela, na verdade, ela estava cega, assim como o filho pródigo da Bíblia fala, né? Ele largou o pai para trás friamente, e a minha filha passou por esse período. Ela foi um filho pródigo.